Gravação iniciada. Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa reunião de março de 2021. Estamos no primeiro dia da reunião, dia 23 de março de 2021, no período da manhã. Estão presentes todos os conselheiros, nossos titulares. Eu vou pedir, então, só que rapidamente tenham um bom dia. Conselheiro Mário. Bom dia e boa sessão a todos, presidente. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia a todos. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir as sessões. Então, nós vamos iniciar como é a nossa sistemática, seguindo a ordem da pauta, mas dando sempre preferência para os acompanhamentos, videoconferências e sustentações orais gravadas. E aí, então, nós temos, para amanhã de hoje, nós temos um acompanhamento no processo número 1 e videoconferência para os processos de números 8 e 10. Então, eu peço para que seja já convidado o patrono que está para acompanhamento do item 1 da pauta, se já estiver presente, já pode adentrar, e temos também o pedido de acompanhamento para todos os processos da Fazenda Nacional, por meio da doutora Patrícia, procuradora da Fazenda. O contribuinte aqui, o representante do contribuinte, é o doutor Marcelo Braz Fonseca. Então, por favor, eu peço o convite aí para a entrada já na nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Presidente, só pedir para o conselheiro Maurício, que eu acho que é o relator do primeiro, não é isso? Para colocar na pasta, porque ainda não está. Deve estar na pasta passada, Maurício. Era à vista, né? É só passar para essa. Acabei de colocar na pasta. O patrão já foi convocado, presidente. Obrigada. Então, nós vamos começar pelo o processo número 1 da pauta, que é o recorrente Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Limitada, de relatoria do conselheiro Maurício Righetti. Então, estou só esperando os patronos entrarem para que eu possa fazer aqui recapitular o que foi decidido até o momento. Doutor Marcelo? Isso, bom dia, conselheiros. Bom dia, seja bem-vindo à nossa sala. Bom dia, doutora Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, conselheiros. Bom dia. Então, nós estamos aqui, vamos iniciar esse processo de número 1 da pauta, Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Limitada. Ele saiu com vista para a conselheira Ana Cecília, convertido em vista coletiva. O relator votou por conhecer o recurso e no mérito por negar-lhe provimento, acompanhado pelo conselheiro Mário. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros quanto ao conhecimento ou ao mérito. Então, aqui, como é a nossa sistemática, o relator vai fazer um resumo do relatório do voto, o patrono está aqui acompanhando, e depois, então, passamos para a revisora, que é a conselheira Ana Cecília, sempre lembrando que das discussões aqui, sempre é possível, quem já votou, inclusive, alterar o seu posicionamento, até porque nós não proclamamos nenhum resultado ainda. Então, pois não, podemos iniciar, conselheiro Maurício? Sim, presidente. Bom dia a todos. Obrigada. Esse caso aqui, presidente, foi uma autuação que o fisco promoveu em relação a veículos, que teriam sido identificados aqui, que ficariam em torno de 1/3 do mês, seriam dispensáveis para o trabalho, e que o fisco usou, na hora de lançar, ele fez a proporcionalidade lá entre a dispensabilidade e indispensabilidade do veículo, e lançou o valor contabilizado correspondente a esse período, essa relação proporcional, e a discussão aqui se refere no seguinte, porque há uma súmula 367 do TST, uma súmula de 2005, que assenta que, embora o veículo fique algum período do tempo, seja dispensável o trabalho, ele não teria natureza salariais para fim trabalhista, E a discussão aqui, o fisco entendeu diferente, que o fato de ele ter ficado
parte do tempo não dispensável ao trabalho, né, ensejaria a tributação em relação a essa proporção, né, e eu encaminhei por conhecer do recurso e ao final estou negando o recurso do contribuinte, né, e ao final estou encaminhando por negar provimento do recurso por entender que essa súmula aqui não sobrepõe ao direito à legislação previdenciária, que estabelece que os ganhos habituais sob forma de utilidade, né, são, na verdade, são bases de incidência para a conta patronal. Né? Inclusive, eu trouxe aqui um precedente da própria segunda turma, de 2017, em que, em caso bastante parecido, o colegiado entendeu por manter a tributação, nesse caso de veículos cedidos e que não estivesse, não fosse exclusivamente destinado ao trabalho, né? Esse é o resumo, presidente. Pois não, todo mundo está lembrando, então, da situação, né? Nós já tivemos aqui, relatamos e até já começamos a discutir, né? Então, conselheira, eu vou passar então para a conselheira revisora, que foi conselheira Ana Cecília, né? Então, nós tivemos já o voto, foi do conselheiro Mário, né, que era o primeiro a votar, foi isso? E aí foi quando houve o pedido de revista. Por favor, conselheira. Sim, presidente. Eu até coloquei nas anotações que eu fiz na minha pasta, né, tá, com o nome Vista Motorola. Quem quiser acompanhar, não, são só tópicos que eu coloquei que eu considero importantes aqui. O meu pedido de vista, ele se centrou inicialmente na questão do conhecimento, né, na análise da questão do conhecimento. Eu vou só abrir aqui. Nas minhas anotações aqui, eu faço um histórico, até já foi colocado pelo Maurício, quando relatou, né, a situação referente aqui ao lançamento. Houve um lançamento que tomou como parâmetro a própria contabilidade, né, a conta contábil do contribuinte, na qual ele considerava, né, um terço do saldo final, né, referente às despesas gastas com administradores, gerentes e diretores a título de veículo, seria o valor a ser adicionado ao lucro líquido na apuração do lucro real conforme a amostragem. E aí, no relatório da fiscalização, ele deixa bem claro, assim, entender que a autuação, ela se deu nesse valor justamente, que foi o que se considerou confessado pelo contribuinte, né, como dispensável para o trabalho, né, nos termos da súmula, e como a parte que o veículo estaria sendo utilizado para fins particulares, né. E aí a discussão que ficou assim no acórdão, né, que se estabeleceu e depois ficou consignado até no acórdão recorrido, foi no sentido de se aplicar a súmula do TST. O acórdão recorrido aplicou a súmula do TST e mencionou que essa forma que o contribuinte utilizou de incluir na contabilidade, né, da maneira como foi posta a questão do 1/3, né, dessas despesas com os veículos, foi uma forma de confessar que, de fato, aqueles veículos eles eram dispensáveis para o trabalho e que eram também utilizados para fins particulares. E aí foi um entendimento que o colegiado da ACO teve e o que ensejou, inclusive, assim, a própria manutenção ali da decisão da DRJ, por considerar que o que havia sido lançado se pautou basicamente no que o próprio contribuinte havia informado na sua contabilidade. E aí, sobre essa questão do conhecimento, o contribuinte trouxe dois paradigmas para sustentar aqui a divergência jurisprudencial. O primeiro paradigma que eu começo a analisar aqui é o paradigma 2402.01.067. E aí eu transcrevo o trecho do paradigma que fica até mais fácil de entender. Aliás, eu vou só voltar um pouquinho, porque eu queria ler o trecho do acórdão recorrido, que ele trata bem especificamente, para ficar mais fácil de compreender aqui a minha fundamentação. Eu coloco lá em cima, deixa eu ver se foi... Sim, a remuneração... Não, vou
para a parte mais objetiva. No entanto, conforme esclarecido anteriormente, a Constituição autorizou a incidência de contribuições previdenciárias, não só sobre a remuneração, como também sobre ganhos habituais dos empregados a qualquer título, ao passo que a Lei 8.212 instituiu a incidência de contribuição das empresas sobre os ganhos habituais dos empregados sob a forma de utilidade. No que tange ao fornecimento de veículos e sua caracterização como salário e utilidade, o TST possui a súmula 367, que esclarece que situações os veículos fornecidos podem ser considerados como salário e utilidade. Aí eu transcrevo os termos da súmula, né, que ela deixa claro que as utilidades in natura, né, tal como aí menciona aqui o veículo, habitação, energia, veículos fornecidos pelo empregado ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo seja utilizado também para atividades particulares. Aí a súmula traz esses requisitos. E aí o colegiado ACO, ele entende que o conteúdo da súmula, portanto, o conteúdo da súmula 367, portanto, qual adotamos integralmente para o caso por conta da aplicação do artigo 110 do CTN, exige o fornecimento de veículo seja indispensável para a realização do trabalho, sendo irrelevante a utilização deste em atividades particulares. Tal circunstância, salvo a caracterização de fato notório, precisa ser provada pelo fisco, pois é este que alega a desnecessidade. A autoridade fiscal precisa carregar aos autos um conjunto probatório que demonstre a desnecessidade dos veículos para a realização do trabalho. Caracterizada a dispensabilidade, estará preenchido o requisito para a consideração do uso do veículo como salário de utilidade e, portanto, como elemento que compõe a remuneração. No caso em análise, entretanto, verificamos que a própria recorrente confessou que em 1/3 do mês os veículos são dispensáveis para o trabalho, são dispensáveis, pois assim registrava em sua contabilidade fiscal, particularmente com relação ao RPJ. E aí foi nesse cenário que o colegiado entendeu que não merecia reforma ali a decisão do DRJ. Aí vem o primeiro paradigma, que eu comecei a fazer aqui a leitura, que é o 067, né? E aí diz o seguinte: dessa forma, não pode fundamentar a integração do salário de contribuição a simples assertiva de que o veículo utilizado para o trabalho também o é para fins particulares, conforme o entendimento já consolidado pelo TST. O que se deve buscar, de fato, é a real necessidade do veículo para a execução das tarefas inerentes à função exercida por aquele que irá utilizar, independente do fato de também ser utilizado para fins particulares. O veículo deve ser utilizado para o trabalho e para fins particulares que não extravasem a razoabilidade, de sorte a desconfigurar a necessidade do equipamento para o trabalho e tomá-lo pelo trabalho ou mesmo totalmente desvinculado do trabalho. Diante da justificativa da ocorrência do fato gerador motivada pela fiscalização de que o veículo não era utilizado exclusivamente para o trabalho, mas ainda para fins particulares, que também foi reconhecido na decisão notificação de número tal, há de se inferir que não houve demonstração por parte do fisco da desnecessidade do veículo para o trabalho, caracterizando-o como pelo trabalho ou de modo a ter a sua utilização como absolutamente indevida. Relativamente a tais pontos, o fisco não fez nenhuma prova, além de fazer juntar os autos recibos da locação com combustível e uma conta de celular e concluir que, ao ver deste relator, em descompasso com a legislação de regência da matéria. Então, assim, ao que eu pude extrair aqui desse paradigma, entende-se também pela aplicação da súmula, né, entende-se pela necessidade, né, nos termos ali até do que dispõe a súmula do TST, né, a necessidade de se comprovar que o veículo, no caso, seria dispensável para o trabalho, né, e aí a premissa que se adotou no acórdão recorrido foi justamente de que seria dispensável para o trabalho com base no arcabouço probatório específico daqueles autos que faz a confissão do contribuinte. Então, assim, o contribuinte informou que naquele determinado, que 1/3 do mês ele não utilizava, e foi considerado na decisão recorrida que o fato de ser utilizado para fins particulares e ser dispensável para o trabalho, isso atrairia a aplicação da súmula do TST e, portanto, no caso, não teria que ser reformada a decisão do DRJ. E aí vem um paradigma e ele aplica o mesmo entendimento, na minha visão, aplica o mesmo entendimento. Eles, olha, é necessário que se demonstre
a dispensabilidade, seria necessário, né, que estivesse demonstrado que seria a dispensabilidade da questão do veículo para o trabalho, e aí o que se considera aqui é que não houve prova dessa dispensabilidade. Não há uma situação semelhante a ponto de que, nesse caso do paradigma, não houve confissão de contribuinte, não houve na contabilidade a mesma situação, não. Aqui, o fisco, ele não afirma o acórdão paradigma, o colegiado do acórdão paradigma, que o fisco não fez prova nenhuma, além de fazer juntar os autos os recibos da locação de peças e combustível e uma conta de celular incluía, ao ver do relator, um descompasso. Então, assim, aqui a questão envolve uma questão também probatória, né, diferente do que está lá no acórdão recorrido, porque o recorrido, a premissa fundamental, assim, da leitura que eu fiz do acórdão recorrido foi justamente o fato de o contribuinte ter lançado da forma como colocou na contabilidade, né, o que para a fiscalização, aquela serviu como confissão e foi uma prova para demonstrar que aquele veículo, durante aquele período, ele era dispensável para o trabalho. Durante um terço, né, ele era dispensável e era utilizado para fins particulares. E foi a aplicação da súmula do TST que deu ensejo à negativa do recurso voluntário do contribuinte. Aqui no paradigma, a gente, por outro lado, tem um arcabouço probatório diferente, porque se diz, inclusive, que o fisco não juntou prova, também não se tem a questão semelhante no que se refere à contabilidade ter confessado, o contribuinte ter confessado alguma coisa na contabilidade, não se tem essa situação, mas pelo que eu extraio aqui do paradigma, há mais uma convergência de interpretação no que concerne a aplicação da própria súmula do TST, que se aplica, que é o caso também. E só, nesse caso, o resultado só foi diferente do acórdão, desse acórdão paradigma, só foi diferente porque se entendeu que não havia prova da dispensabilidade do veículo. E nesse, dos autos nossos, se entendeu que havia prova feita pelo próprio contribuinte em confissão. Então, eu estou entendendo que esse primeiro paradigma, ele não se presta para comprovar a divergência jurisprudencial. Aí aqui eu coloco abaixo do texto que eu menciono, que com a análise do primeiro paradigma e do acórdão recorrido, percebe-se que ambos aplicam o mesmo entendimento, inclusive com base na súmula 367 do TST. Contudo, o arcabouço probatório possui diferença manifesta, o que, por consequência, ensejou conclusões diferentes dos colegiados. Desse modo, considerando que o acórdão vergastado toma como base confissão do contribuinte na contabilidade fiscal sobre o fato de os veículos serem dispensáveis para o trabalho e considerando, por outro lado, que o acórdão paradigma dispõe sobre a ausência de prova de tal circunstância, não há como se identificar a divergência jurisprudencial citada. Eu entendo nesse ponto. Até, assim, no início da análise, eu fiquei com uma certa, assim, reflexão sobre a questão de ser dispensável ou não, porque o contribuinte, na contabilidade, ele não que ele expressamente, né, diga que é dispensável, mas com a análise das provas, o colegiado entendeu dessa maneira. E a premissa que se estabeleceu foi de que o veículo era dispensável para o trabalho, e então, no caso, foi aplicada a súmula essa mesma, o que se busca, assim, a aplicação que já foi analisada da maneira que eu entendo que deveria. Aí, nesse caso, o acórdão de número... O acórdão paradigma 067, eu entendo que ele não serve como paradigma. Aí tem um segundo paradigma, que é o paradigma de final 489. Ele também traz uma fundamentação, eu vou fazer uma rápida leitura dele. O ponto nodal do lançamento, como se vê, diz respeito ao fornecimento de veículos a diretores não empregados, situação que a fiscalização considerou como prolabore indireto para justificar o lançamento. Efetivamente, não existe dispositivo na lei de custeio para justificar o lançamento, o contribuinte acertadamente fez uma leitura correta da legislação, fundamentando seu raciocínio a partir da lei maior. De mais a mais, para melhor elucidação do tema, é de suma relevância observar o que Sérgio fez. Aí ele menciona um doutrinador, ora, se o TST, por intermédio da súmula 367, assevera que o fornecimento de veículo pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que, no caso, ele seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares, o que dizer dessa mesma situação para os diretores não empregados na condição de contribuintes individuais. Então, notas, portanto, se não exagero, um grande desvirtuamento interpretativo das autoridades administrativas que analisaram o caso concreto.
situação que maculou por completo o lançamento. Então, nesse outro paradigma, assim, apesar o paradigma ele não enfrenta tanto o tema da forma como foi trazido assim no acordo recorrido, ele vai mais no sentido de que a razão de decidir, ela centra mais na questão do fato dos veículos terem sido utilizados por diretores não empregados, né? Essa situação, ela não foi nem discutida no acordo recorrido, né? Porque o ponto que ficou no acordo recorrido não tem relação com essa discussão, se seria para diretores empregados ou não. Isso não foi questão controvertida. Então, eu entendi que esse aqui, ainda mais cabalmente, ele não demonstra a divergência jurisprudencial. Aí eu estou entendendo que eu estou voltando por não conhecer o recurso. Ok, obrigada, conselheira Ana Cecília. Eu, então, vou passar para o relator, verificar se tem alguma consideração em termos de... Enfim, eu tive uma visão diferente. Independentemente de, num caso, ter sido feita a prova de que parte do tempo o imóvel ficava à disposição do lado segurado e no outro não, inclusive, eu acho que esse fato, pelo menos no acordo 2402, eu tive a sensação de que esse fato, essa menção a não ter sido feita prova de que o imóvel ficava à disposição uma certa parte do tempo, isso me pareceu até fundamento autônomo lá no outro acordo, no paradigma. Porque parece que a discussão aqui de fundo é se eu tenho um imóvel à disposição do segurado, se parte do tempo esse imóvel fica voltado a atividades particulares do segurado, se isso faz com que, ao menos essa parcela aqui, referente a esse período de tempo disponível ao contribuinte, se faz com que ela deva ser submetida à tributação. E aí, nos termos da súmula 367, né, se eu não estou enganado, ela diz que o fato de ter ficado à disposição, também para interesses particulares, não daria natureza salarial à verba. E o fisco entende diferente. Embora ele tenha dito recorrido, né, estaria aplicando essa súmula, eu tive assim, a sensação de que ele usou ela de forma, não digo incompleta, mas de forma que não pareceu ser o que o texto quis dizer. Inclusive, ele fundamentou em outros dispositivos constitucionais, previdenciários, inclusive, né, o recorrido. Então, o que eu percebi, assim, a visão que eu tenho é que a divergência se deu justamente nessa questão. Olha, eu tenho um imóvel aqui, o recorrido diz que ficar... Eu tenho veículos, né, desculpa, eu tenho veículos à disposição do segurado. O recorrido diz que se ele ficar parte do tempo à disposição do segurado e não para o trabalho, isso é o suficiente para manter a tributação em relação a essa parcela. Lá no recorrido, lá no paradigma, não. O que eu entendi é que ele disse lá, olha, ainda que ele fique parte do tempo à disposição do segurado, isso não dá natureza salarial à verba em função da súmula 367 e assim sendo, não teria reflexo no direito previdenciário, teria que usar de razoabilidade, papapá. Então, o que eu estou entendendo é que a diferença reside justamente nesse tratamento dessa parcela que está à disposição do segurado obrigatório. Essa parcela. Eu até, no início, quando comecei a analisar essa questão, eu até acho que o colegiado, quando aplicou a súmula, eles, analisando a questão do fato da confissão, né, na contabilidade, ele entendeu que isso já significava duas situações, daí ele saiu duas consequências, né? Uma que o contribuinte ele já estava considerando que era dispensável naquele período, né, os veículos que eram dispensáveis, e estava também considerando que ele mesmo já estava reconhecendo que eram utilizados para fins particulares naquele período. Então, de uma situação fática, já se extraiu essas duas conclusões essas que seriam a aplicação da súmula, né, do TST. E aí, isso por conta da situação probatória, né, inclusive por conta da confissão, né, na contabilidade. E aí, no acórdão paradigma utilizado aqui, o que se entendeu? Entendeu-se que não havia sido produzida prova pelo fisco, no sentido que eles eram dispensáveis.
Talvez até assim, a forma que foi interpretada pelo colegiado ACO com relação à questão fática da confissão da contabilidade tenha sido ampla, assim, porque talvez se eu fosse provavelmente analisar, eu entenderia que ali só estava dizendo que serviria para fins particulares, o que me implicaria dizer que estava considerando dispensável. Contudo, essa foi a premissa que foi estabelecida, é de que era dispensável para o trabalho, a premissa, com a análise das provas na ocasião, eram dispensáveis para o trabalho e eram veículos que naquele período estavam sendo utilizados para fins particulares. Essa foi a premissa. Assim, eu até entendo que seria um caso de embargo, né, para poder buscar que havia qualquer, né, incoerência com a aplicação da súmula, mas, assim, isso não foi feito. A premissa que restou estabelecida é de que havia os requisitos ali da súmula e a súmula foi aplicada. E o próprio contexto probatório, pela sua relevância, por ter sido produzida prova pelo próprio contribuinte, ela ensejou essa segurança, né, na análise feita pelo colegiado, a segurança para decidir dessa maneira, né, entender dessa maneira os fatos. Agora, no recorrido, no paradigma aqui, eu vejo que não se, assim, a lógica e a aplicação do entendimento é convergente, porque se diz que seria necessário a demonstração de que os veículos eram dispensáveis. Então, é o mesmo entendimento, não há divergência nesse ponto. Está aplicando o mesmo entendimento, só que aqui, como as provas são diferentes, o contexto do arcabouço é diferente, se entendeu que a Fazenda não produziu a prova. Então, assim, para mim, há uma convergência de entendimentos, e não o contrário. Apesar, assim, das diferenças fáticas, eu ainda entendo que seria possível identificar uma certa convergência, mas existem diferenças fáticas até que atrapalham, né, essa total comparação, assim, mas se fosse analisar, assim, analisando essa questão, eu entendo mais que parecem que aplicam a mesma lógica, a necessidade de que seja comprovado que os veículos eram dispensáveis para o trabalho. Então, para mim, o entendimento ele adotado nos dois. Essa confissão de que os veículos eram dispensáveis para o trabalho, ele se dá exatamente em relação ao período não útil, digamos assim. Essa confusão, né? Porque o lançamento, na verdade, pelo que eu compreendi, Maurício até me corrija se eu estiver errado, se eu estiver equivocada, mas o lançamento se deu só sobre essa proporcional, sabe? Só sobre essa parte. Mas essa não é a mesma discussão do paradigma, que assim, no paradigma, fala assim, a fiscalização, ela não comprovou que esses veículos não estariam sendo utilizados para o trabalho, né? E tudo bem, mas acrescentando a essa condição, ainda tem a condição do TST reconhecer que isso não é salário indireto, né, ainda que permanecendo à disposição do empregado, e aí eu até vou no segundo paradigma também, porque aí ele fala, olha, o TST já reconheceu que para empregado não é caso de incidência, não tem natureza remuneratória, ainda que fique à disposição dele no final de semana, seria um exagero ainda maior eu reconhecer que para diretores não empregados isso seria uma verba de remuneração. Eu estou entendendo que na verdade foi essa leitura que eu fiz, assim, eu entendi que a questão de ter feito prova no recorrido é sem controvérsia. Ele fez prova, não, ele extraiu a própria prova do contribuinte fez a contabilidade. Então, a parte do tempo, esse imóvel estava à disposição do empregado, ou seja, era dispensável do trabalho. Isso aí é incontroverso. A questão é, lá no paradigma, eu entendi que, além de se acertar que não foi feita a prova, ademais, um tempo em que esse imóvel ficou à disposição não seria o suficiente para caracterizar a verba como sendo de natureza, como caracterizar a verba, né, como sendo de natureza trabalhista. Porque se a gente pegar o paradigma, vai falar assim, olha, no caso concreto, a primeira fundamentação está superada, porque eu tenho a comprovação de que aqueles veículos estavam à disposição do empregado e não eram utilizados para o trabalho. Então, eu consigo superar o primeiro entendimento do paradigma, que vai falar, a prova é essencial. Ok, aqui a gente tem a prova essencial. Então, restaria para o paradigma analisar o nosso caso concreto sob o foco da súmula do TST.
Mas, e aí eu acho... Eu vi de várias formas, assim, eu consigo ver que a diferença fática aqui, ela de fato, ela acaba impossibilitando se aferir isso, porque assim, não tem como. Até essa comparação, a forma que o Maurício colocou, eu até pensei dessa maneira também inicialmente, é o seguinte, porque assim, a premissa que se baseou o acórdão recorrido aqui, no caso, é que o lançamento se deu sobre essa parte, que foi a parte que o contribuinte, né, confessou, e que estava sendo, né, que era dispensável do trabalho, utilizado para fins particulares. A premissa foi essa. Lá, aqui no recorrido, eu até inicialmente fiquei pensando, será que então ele só não está olhando de forma diferente, assim? Ele quer dizer que ainda que se tivesse usado o pouco, vamos dizer assim, ainda que se tivesse comprovado apenas uma parte sendo dispensável, isso não descaracterizaria o todo, né? Então, aqui o lançamento, até pelo que eu entendo, ele foi feito até de forma diferente. Aqui provavelmente foi lançado nesse paradigma aqui toda a despesa com os veículos de modo geral. E aí se buscou comprovar que parte disso aqui, aí se entendeu que a fazenda teria que comprovar que pelo menos estaria sendo descumprido esses requisitos da súmula, sabe, assim. Então, eu vejo que eu não consigo, de fato, identificar, assim, qualquer forma de divergência aqui, porque não você tem uma aplicação da súmula com base em uma documentação específica, e no outro você tem aplicação também da súmula, e que ensejando um resultado diferente por conta de prova. A única coisa que, então, a questão probatória, fática, diferente, ela é um óbice, porque a lógica que eu vejo nos dois é que eles têm o mesmo entendimento, aplicou o mesmo entendimento, no sentido, assim, de que da aplicação da súmula, da necessidade de comprovação da dispensabilidade dos veículos e tudo, é o mesmo entendimento, assim. Eu não vejo diferença no entendimento, eu vejo diferença fática, probatória. Se no recorrido a gente tem a confissão do sujeito passivo, e se o colegiado tivesse entendido pela aplicação da súmula? No recorrido foi pela aplicação da súmula. Presidente, já adiantando meu voto, mas ainda na discussão, me parece que a questão é definir qual é a matéria que foi devolvida. Quer dizer, a divergência que foi apresentada no recorrido é uma divergência de teses, né? Pode até haver uma questão probatória no paradigma, né? Essa questão não teve no recorrido porque teve a confissão, né? Só que no paradigma, o próprio julgado, ele, pelo menos eu estou citando um dos paradigmas, ele supera, ele diz aqui, está na ementa que resume o voto, ele diz assim, o fato de um veículo ser utilizado em pequena escala para fins pessoais, por si só, não descaracteriza a situação para o trabalho, né? Que é uma tese, ele não está discutindo o mérito, ele pode até no momento anterior ter discutido a questão da prova, tá certo? Mas como a conselheira Rita falou, foi uma questão que foi superada. Ou ele diz o seguinte, ainda que tivesse sido provada, ainda assim, né, ele não caracterizaria aí renda para o trabalho, né? Então, para mim está claro até a tese com as venhas da conselheira, a divergência de teses, né? E é claro que pode haver algumas diferenças circunstanciais, mas a gente, para que haja comprovação de divergência, os processos não precisam ser idênticos, é preciso haver similitude suficiente para configurar uma divergência de tese. Para mim, a divergência de tese está essencial num, né? No primeiro, que é no recorrido, você diz que a utilização, ainda que parcial, né, para fins particulares, configura hipótese de incidência da contribuição. No outro, diz que, ainda que tenha utilização para fins parcial, para fins particulares, não configura. Essa é a tese, essa é a divergência. Bem resumido. Bem, a emenda até menciona
isso que você citou. Eu vi o voto também, a Rita citou o voto. Mas aí eu copiei justamente no meu arquivo aqui, a parte do voto que fala dessa matéria. E aí, aqueles pontos que eu fiz a leitura foram os que, assim, entendeu, que foram utilizados como fundamentação para decidir. E aí, mas aí depois ele diz que mesmo que superada essa questão, tem a tese. Ok, podemos então, eu acho que já foi bastante discutido, né? Podemos seguir, todo mundo pode já proferir seu voto? E aí, então, eu vou então, desde o começo, o relator mantém o conhecimento, é isso? Tá, aí, então, vamos para o conselheiro Mário. Eu vou retomar, porque houve muita discussão, né? Ok, pode ser, Rita, ou ainda tem alguma coisa para colocar? Pode ser? Não, pode ser. Conselheiro Mário. Presidente, com relação ao segundo paradigma, né, já para encurtar a discussão, eu acho que, embora se faça uma menção à súmula do TST, o paradigma trata de contribuintes individuais, em que a relação assim, é bem diferente, né, bem distinta, então não vejo como a divergência possa ser configurada em relação a esse segundo paradigma, né, em virtude das situações fáticas que não são as mesmas. Com relação ao primeiro paradigma, eu vou aqui me reportar, fazer assim, só para fundamentar o meu posicionamento, o que diz esse paradigma, e aí estou refazendo a leitura do que foi colocado aí no voto visto da conselheira Ana Cecília. Diz o seguinte: dessa forma, não pode fundamentar a integração do salário de contribuição à simples assertiva de que o veículo utilizado para trabalho o é para fins particulares, conforme o entendimento já consolidado no TST. O que se deve buscar, de fato, é a real necessidade do veículo para a execução de tarefas inerentes à função exercida por aquele que o irá utilizar, independentemente do fato de ser também utilizado para fins particulares. Aí, continuando aí, o veículo deve ser utilizado para o trabalho e para os fins particulares que não extravasem a razoabilidade. Aí eu tenho uma dificuldade, já adianto aqui, de enxergar, de conseguir trazer aqui para o mundo concreto o que é isso aqui, o que seria extravasar a razoabilidade. De sorte a desconfigurar a necessidade do equipamento para o trabalho e tomá-lo pelo trabalho, ou seja, que seria só para fins particulares, ou mesmo totalmente desvinculado do trabalho. Aqui me parece também que o lançamento foi feito em relação a tudo aquilo, né, a todo o valor que foi, eu diria, a todo o valor que foi aferido, enfim, com relação à questão da utilização do veículo. Para mim já é uma diferença, que se lançou tudo o veículo foi utilizado pelos empregados, se lançou tudo, e no paradigma nós temos essa diferença que para mim é importante, que se lançou somente aquela parcela que o contribuinte diz que seria, que o contribuinte confessou, né, por meio dos lançamentos na contabilidade, que seria utilização não para o trabalho, mas pelo trabalho, ou seja, para fins particulares. E aí continua. Diante da justificativa da ocorrência do fato gerador motivada pela fiscalização de que o veículo não era utilizado exclusivamente para o trabalho, mas ainda para fins particulares, o que também foi reconhecida pela decisão notificação de florestal, há de se inferir que não houve a demonstração por parte dos fiscos da desnecessidade do veículo para o trabalho, caracterizando como pelo trabalho de modo a ter a sua utilização como absolutamente indevida. Ou seja, que quando se diz absolutamente indevida,
eu reafirmo no leitor do paradigma, mais aquela tese que eu levantei, que é que se lançou todo o valor relativo ao veículo. E aí, continuando, relativamente a tais pontos, o fisco não fez nenhuma prova, além de fazer juntar aos altos recibos de locação de pesas com combustíveis e uma conta de celular. Então, aqui, além de ter toda essa questão, além de no paradigma ter sido lançado o valor integral, sem se comprovar o que era utilizado para fins particulares e o que era utilizado, sem se comprovar, não, sem se definir o que era utilizado para fins particulares e o que era utilizado para a realização do trabalho efetivamente, teve essa questão essa questão probatória da apresentação de provas, enquanto aqui no paradigma existem provas que, a meu ver, são muito frágeis e são diferentes daquela prova apresentada no recorrido, e aí já me repetindo um pouquinho, existe uma prova concreta, que é o lançamento dessa despesa de utilização para fins particulares na própria contabilidade do recorrente. Então, assim, eu peço aqui, Vênia, para discordar do relator, do conselheiro Pedro Paulo, que já adiantou o voto, mas, a princípio, eu fico com o entendimento apresentado pela revisora, conselheira Ana Cecília, no sentido de não conhecer do recurso especial do contribuinte. Conselheiro Mário, então, abre a divergência, né, não conhecendo do recurso. Conselheiro Pedro Paulo. Já votei, presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Presidente, eu acompanho os debates, mas eu acompanho o relator também. O conselheiro Maurício é o relator, e o conselheiro Marcelo. Acompanho a divergência, presidente. Conselheira Rita. Eu vou conhecer do recurso também. Eu acho que o debate também é um pouco provocado pela afirmação do recorrido de que ele estaria aplicando a súmula do TST, e aí, na verdade, acho que ele se equivocou nesse ponto, mas que também é um ponto que eu acho que não pede conhecimento, inclusive em razão, acho que do segundo paradigma mesmo, que eu acho que ele é bem mais abrangente do que o primeiro, então eu conheço, sim. Bem, eu também conheço e acho que é uma situação bem limítrofe, bem difícil, né? Tanto assim, que nós tivemos que debater bastante, mas entendo que essas diferenças, elas não, como eu acho que muito bem colocou o conselheiro Pedro Paulo, e a conselheira Rita, o conselheiro próprio relator, na verdade são teses aí, a gente tem como detectar essa divergência de tese, apesar dessa... É bem difícil, às vezes, o tanto que uma situação fática pode ou não influenciar, é verdade, mas, a meu ver, aí nessa... Não em relação ao segundo paradigma, porque não era nem empregado, né? Mário levantou essa questão, mas no primeiro, com certeza. Então, eu também conheço do recurso, então, por enquanto, no número 1 da pauta, foi maioria, né? Ou maioria de votos, conhecer do recurso. Vencidos os conselheiros Ana Cecília, Ana Cecília, vou colocar o que foi a revisora, né, que abriu a diferença, e Mário, não é isso? O restante conheceu? Você conheceu, né, Marcelo? Marcelo não conheceu. Não conheceu. Ah, tá. Desculpa pela divergência, presidente. Ah, sim, esse que eu estava... Bem que na minha memória não estou ainda... vencidos os conselheiros Ana Cecília, Mário e Marcelo, que não conheceram do recurso. Sim. Agora, então, podemos passar ao mérito? Aí o conselheiro já votou totalmente, né, no resumo do seu voto, dando provimento ao recurso, né? Eu vou passar para a revisora. Na verdade, tinha sido acompanhado pelo conselheiro Mário, não é isso? Que também votou com o relator, aí foi quando houve a vista, então passamos para a revisora, para o mérito. Por favor, conselheira Ana Cecília.
Com relação ao mérito, presidente, inicialmente, eu até, assim, analisando como foi a forma de aplicação da súmula pelo conselheiro, pelo colegiado da COR, eu até havia, assim, questionado a situação que ele né, da mesma, do fato de o contribuinte ter feito a confissão, ele extraiu duas conclusões. Uma foi de que o veículo naquele período era dispensável para o trabalho, e outra foi de que era naquele período utilizado para fins particulares. E aí, assim, em princípio, eu fiquei com esse questionamento, se esse simples período ele seria suficiente, porque 1/3 do mês ele seria suficiente para desqualificar, para desqualificar essa questão, a questão da utilização dos veículos, para fazer incidir. E aí, só que como no caso específico é um lançamento apenas dessa parte, assim, não se está descaracterizando por conta de uma parte o todo. É por isso justamente que tem a questão do conhecimento para mim. Justamente porque aqui está sendo lançado só uma parte. Então, só aquela parte que o contribuinte afirmou que era, no caso ali, não era utilizado naquele período, o que daí se concluiu que naquele período o veículo seria dispensável, naquele 1/3 do mês seria dispensável para o trabalho e seria utilizado para fins particulares. Então, como o lançamento ele se deu proporcionalmente, vou entender aqui por acompanhar o relator quanto a questão do mérito, tá? Certo. Então, o conselheiro Mário já tinha votado, mantém seu voto, é isso? Mantém meu voto, presidente. Tá. Sim. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente. Conselheiro João Vitor. Presidente, da forma como ocorreu a autuação, o que ficou claro para mim é que o veículo era indispensável ao trabalho, pelo menos em 2/3 aí do tempo. O lançamento foi sobre 1/3, que foi considerado então como um tempo cuja utilização do veículo era dispensável para efeito de trabalho, então os veículos seriam utilizados segundo a fiscalização para uso particular aí dos empregados. Então, se o veículo era indispensável, vamos dizer, em 2/3 do tempo, eu não vejo por que obstaculizar a utilização do veículo para fins particulares naquele tempo restante em que o veículo não é indispensável para o trabalho. Então, até pela interpretação que eu faço da súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho, eu vou abrir divergência e dar provimento ao recurso do contribuinte. Conselheiro Marcelo. Foi o relator, presidente. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Eu voto com o relator. Então, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros João Vitor, e Rita, não é isso? E Rita, Perfeito. que lhe deram provimento. Obrigada. Consignar pelas conclusões, desculpa, não, porque eu acho que tem algum trecho que o Maurício fala da não aplicação da súmula, minha interpretação é um pouco diferente nessa parte, aí é só... Certo, a conselheira Ana Cecília votou pelas conclusões. Então, resumindo aqui, por maioria de votos, conhecendo o recurso, e os conselheiros Ana Cecília, Mário e Marcelo, que não conheceram. E no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros João Vitor e Rita, que lhe deram provimento. A conselheira Ana Cecília votou pelas conclusões. Então, eu agradeço, então, a presença do patrono e peço, então, que ele seja convidado até a saída, agradeço a presença, e para que entre o patrono, então, do número 8 da pauta, que tem já uma inscrição para sustentação oral, verificamos se ele estiver 8, e temos o 8 e o 10. Aí, obrigado a todos, bom dia, presidente. Obrigada, bom dia. Bom dia. Vamos então agora para o número 2 da pauta, desculpe, vamos dizer agora para nosso apoio, verificar quem é que estaria aí na sala de espera, porque nós temos o pedido de sustentação oral para o 8 e o 10, Então, se tiver o 8, vai ser o 8, se não vai ser o 10. O 8 nós esperamos sempre até o final, mas
o final dessa sessão, né, da manhã, se não estiver, a gente volta assim mesmo. Poderia verificar, por favor? Sim, presidente, farei a convocação. O 8 já está, não? Sim, o 8 já está. Item 8 da pauta, doutor Leonardo, esse processo será tirado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bem, então, nós aqui na nossa sistemática de darmos preferência às sustentações, acompanhamentos, enfim, vamos então passar para o número 8, que tem um pedido de videoconferência, né, de sustentação de videoconferência, doutor Leonardo Carvalho da Silva, e o contribuinte Colina Verde Café Limitada, recurso da Fazenda Nacional. Bom dia, doutor Leonardo, seja bem-vindo. Vamos, então, iniciar o julgamento do número 8 da pauta, né, Colina Verde Café Limitada, recurso da Fazenda Nacional, de relatoria do conselheiro João Vitor. Pode ser, conselheiro, vai fazer o relatório, então você vai ter a oportunidade de fazer a assentação oral em 15 minutos. Pois não, conselheiro. Bom dia, doutor. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão de recurso de ofício e recurso voluntário, que foi integrado por acórdão de embargo de declaração. O recurso da Fazenda foi totalmente admitido para que sejam rediscutidas as seguintes matérias. Se a contagem do prazo decadencial é encerrada apenas com a notificação do último sujeito passivo, possibilidade de decadência reconhecida em favor de um sujeito passivo, aproveitar os demais. Eu transcrevo as emendas das decisões, não vou lê-las, para a gente abreviar o julgamento, e conforme se vê na decisão recorrida, foi lavrada a notificação fiscal de lançamento, NFLD final 8461, em que foram arrolados como sujeito passivos, lançamento na condição de contribuinte, Colina Verde Café Limitada, e na condição de solidários, integrantes de grupo econômico de fato, com base nos artigos 124, inciso 1º, e 135, ambos CPN, e artigo 30, inciso 9, da Lei 8.291, as seguintes pessoas jurídicas. E aí eu arrolo aí quais são as pessoas jurídicas que foram consideradas como contribuintes solidárias pela fiscalização. Entretanto, além da imputação de solidariedade a tais empresas, houve imputação de solidariedade também a várias pessoas físicas, as quais, contudo, não foram notificadas do lançamento. Diante disso, a decisão recorrida entendeu que todo lançamento estaria abrangido pela decadência, conforme se vê no seguinte trecho do voto. Assim, por serem solidários, sem direito ao benefício de ordem, o direito de constituir definitivamente o crédito tributário é contado do fato gerador até a ciência do último responsável solidário, o que não ocorreu, de forma que o lançamento resta fulminado pela decadência. Em seu recurso especial, então, para se contrapor a esse argumento, a Fazenda Nacional basicamente alega que, conforme paradigmas final 878 e 179, o crédito ele é constituído com a ciência do contribuinte principal, não havendo que se pensar em decadência dos solidários se a ciência a eles se dá após o prazo de 5 anos. Em tese sucessiva, a Fazenda Nacional afirma, com base no outro paradigma, final 322, que o reconhecimento da decadência em relação ao sujeito passivo não aproveita os demais, quando estes foram notificados dentro do prazo. Então, tendo havido notificação de um sujeito passivo dentro do prazo, não há problemática relativa à decadência, de acordo com essa segunda tese sucessiva, com base nesse paradigma final 322. Os sujeitos passivos, pessoas jurídicas que integram o presente processo, desde o lançamento foram intimados e foi aberto prazo para apresentação de contrarrazões. Foram apresentadas contrarrazões pela Stur, Agropecuária, Stur Armazéns Gerais e Zanotti Armazéns Gerais. Em síntese, os sujeitos passivos afirmam que o recurso especial é inadmissível por falta de demonstração da legislação tributária que foi interpretada de forma divergente. O recurso especial é inadmissível porque o paradigma 178 foi reformado pelo acórdão da Câmara Superior 92.02.003.106. O recurso especial, também é outra tese, é inadmissível por falta de cotejo analítico e, no mérito, os sujeitos passivos afirmam que o recurso deve ser desprovido. Em face da dispensa a pedido do mandato da conselheira Ana Paula Fernandes, os autos foram distribuídos a este conselheiro, esse é basicamente o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar a sustentação? Por favor, doutor Leonardo Carvalho.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Eu vou ser breve, né, porque, para mim, a inadmissibilidade do recurso é bem evidente. Primeiro, porque nota-se logo no início do recurso a citação de diversos dispositivos legais, inúmeros, mas no corpo do recurso, em nenhum momento se toca nesses dispositivos de modo a verificar, a mostrar por que esses dispositivos eles estão sendo violados pelo acordo recorrido. O recurso especial, ele trata mais de prescrição e de interrupção de prescrição e uma eventual potencial aplicação analógica dessa interrupção de prescrição à decadência, do que de fato é o tema em si, que seria o direito de defesa que foi preterido, aqueles que o acordo entendia como contribuintes, né, por questão de aplicação do 124.1, e não a questão de prescrição ou questão de interrupção de prescrição. De outro lado, também não foi feito um cotejo analítico de maneira que dá para compreender exatamente do que se trata o recurso especial. Se verificar o recurso especial, não se entende exatamente o que a Procuradoria da Fazenda Nacional tenta defender, qual a divergência exata e tal. Então, nesse sentido, eu entendo que o recurso especial é inadmissível. Com relação ao mérito, voltando um pouco à questão da admissibilidade, também tocando ao mérito, né, juntando uma coisa a outra, os paradigmas trazidos pela Fazenda tratam de responsabilidade de sócio por ato ilícito. Basicamente, 135 do CTN. Então, os devedores que lá estavam, nos paradigmas trazidos, eles eram sócios que fizeram atos ilícitos quaisquer, para sonegar tributos. No caso dos autos, nós estamos falando de aplicação do 124.1, basicamente, e todos eles, isso não sou eu que estou falando, isso é o acordo recorrido que fala, todos aqueles que estão envolvidos, eles são consorciados, é como se todos ali tivessem interesse no fato gerador, 124.1, e todos eles são contribuintes. E todos eles, no momento do lançamento, todos eles foram instados a se defender. Então, todos eles deveriam ter sido intimados. Então, por isso que houve preterição de direito de defesa. Não é que eles eram aqueles devedores solidários que foram descobertos a posteriori. Todos eles eram contribuintes, todos eles eram consorciados naquele suposto ato, aquele suposto fato que gerou aquela sonegação de tributos. Então, não se pode falar, no meu modo de entender, que houve ali uma interrupção de decadência, mesmo porque interrupção de decadência não há. Há uma interrupção de prescrição, sim, mas interrupção de decadência não há. Então, nesse caso, como contribuintes, como sujeitos passivos identificados no momento do lançamento, não foram intimados a se defender, a Fazenda, infelizmente, depois de 15 anos, ela não pode agora, tem mais de 15 anos agora, ela não pode agora intimar esses sujeitos passivos, esses contribuintes, esses participantes do fato gerador, depois de 15 anos, que é o que está querendo se fazer agora, intimar esses sujeitos passivos para se defender nesse momento agora. Então, entendo que, infelizmente, o lançamento não é passível de correção. Ele é nulo, e como ele é nulo há mais de 15 anos, houve sim a decadência, e a gente vai aplicar o 149, lá, parágrafo único, que realmente, nesse caso, não há nenhuma possibilidade de acerto desse lançamento, e deve-se manter o excelente acórdão recorrido. É isso, excelências. Obrigado. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Sim, pois não, então, se ninguém tem nenhuma pergunta, vamos, então, para o voto. Por favor, conselheiro João Vitor. Ok.
O recurso especial tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, e foi demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que deve ser conhecido. Sobre a demonstração da legislação tributária que foi interpretada de forma divergente, o recurso especial citou expressamente vários dispositivos, entre os quais o artigo 121, 124, 125, 128, 135, 142, 144, 150 e 173, entre seus vários incisos e parágrafos, todos eles do Código Tributário Nacional. A maior parte desses dispositivos foi expressa ou implicitamente objeto de análise pelo voto vencedor, que analisou não só o lançamento sob a ótica do artigo 121, parágrafo único 2, mas também sob o enfoque dos artigos 124 e 135 e da decadência. Eu transcrevo aí um trecho onde o voto vencedor ele trata expressamente desses dispositivos que, portanto, foram pré-questionados, embora também não se cogite de pré-questionamento em relação a recurso da Fazenda, mas, enfim, foi demonstrada, sim, a legislação tributária interpretada de forma divergente. O seguinte trecho do voto vencedor implicitamente remete ao artigo 150, parágrafo 4º do Código, pois se refere à contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, e não a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu transcrevo o trecho. Sobre a suposta reforma do Acórdão Paradigma Final 179, por acordo da Câmara Superior, ainda ocorreu tal reforma, e o próprio sujeito passivo assevera que o acórdão reformado seria o de número final 178. É importante ressaltar nesse contexto que o regimento interno deste Conselho não veda a utilização de paradigma cujo entendimento tenha sido eventualmente superado em outro processo. O que o regimento veda é a utilização de próprio acórdão já reformado na data de interposição do recurso. Então, esse paradigma final 179 não foi reformado um outro paradigma cuja numeração demonstra que foi reformado outro acórdão cuja numeração demonstra que esse acórdão foi julgado na mesma sessão, mas o paradigma utilizado não foi objeto de reforma. E sobre a suposta inexistência de cotejo analítico, entendo por devidamente demonstrada a divergência com a indicação dos pontos nos paradigmas que divergem da decisão recorrida. Com efeito, após transcrever o trecho do voto vencedor que afirma que, na hipótese de solidariedade, reputa-se ocorrido lançamento com a regular notificação do último sujeito passivo, a recorrente demonstrou, destacou e sublinhou os pontos nos paradigmas que divergem de tal interpretação. Então, nesse contexto, eu entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido. Obrigada. Como temos uma questão de conhecimento, vamos fazer o julgamento do conhecimento em separado, né? Conselheiro Mário, o relator, então, recurso, conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao conhecimento, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Agora, então, passamos para o mérito. Pois não. Discute-se nos autos se o termo final do prazo decadencial somente se encerra com o lançamento feito ao último contribuinte solidário. Lembrando que aqui nos autos houve vários solidários pessoas físicas que foram considerados como solidários, mas que não foram intimados do lançamento e nem tem informação se, por exemplo, hoje esses solidários pessoas físicas foram realmente notificados do lançamento. Então, em função dessa falta de notificação, entendeu a decisão recorrida que o lançamento todo aqui estaria fulminado pela decadência. Por isso que a tese se o termo final do prazo decadencial ele somente se encerra com o lançamento feito ao último contribuinte solidário. Pois bem, o CTN, seu artigo 121, parágrafo único, ele prevê duas espécies de sujeitos passivos, que é o contribuinte ou o sujeito passivo direto. O contribuinte tem relação pessoal e direta com o fato gerador, e o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal. O solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei. Isso está previsto nos incisos 1º e 2º do artigo 124. A sua ligação com o fato gerador, interesse comum no caso, ou designação por lei, ela é muito mais forte do que a ligação do mero responsável, porque o responsável tem vinculação, ao passo que o solidário tem interesse comum.
Já a obrigação do responsável, então, como já adiantei, ela decorre de sua mera vinculação com o fato, isso está expresso no artigo 128, e embora se denomine solidariamente obrigado como responsável solidário, o fato é que o Código, até por sua tipologia, pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Enquanto a solidariedade é tratada nos artigos 124 e 125, a responsabilidade é regrada em capítulo próprio nos artigos 128 e seguintes. Destarte, enquanto a solidariedade tem o efeito de responsabilizar, obrigar o sujeito passivo ao pagamento do crédito, parece inquestionável que o CPN distinguiu as figuras do contribuinte, do responsável e do solidariamente obrigado. Na solidariedade, portanto, duas ou mais pessoas ocupam o polo passivo da obrigação tributária por interesse comum ou por estarem expressamente designadas por lei, e, consequentemente, têm o dever de recolher a totalidade do crédito, sem poder invocar benefício de ordem. Em havendo solidariedade, é aplicável o disposto no artigo 125, que estabelece três regras nos seus incisos 1º e 3º. Como se pode ver, o artigo 125, supramencionado, não trata da decadência, mas apenas das hipóteses de pagamento, isenção ou remissão, bem como da prescrição. Em regra, tais institutos jurídicos têm efeito sobre todos os solidários, de modo que, exemplificativamente, o pagamento efetuado por um dos co-obrigados aproveita a todos. No entanto, e como se pode imaginar, a extensão da relação jurídico-tributária a uma determinada pessoa requer a ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de todas as circunstâncias legais atinentes ao fato gerador, bem como as circunstâncias fáticas ou legais relativas à solidariedade. Dito de outra forma, a solidariedade pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade, cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos próprios. Ao constituir o crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa tem o dever legal de verificar a ocorrência do fato gerador e identificar o sujeito passivo, conforme regra expressa do artigo 142 do Código. Ou seja, o auditor deve verificar não só o fato jurídico, mas também identificar quantos são e quem são os sujeitos passivos da obrigação. Quer dizer, a não identificação de determinado sujeito passivo, obviamente, implica a não constituição do crédito tributário em seu desfavor, e tal constituição indubitavelmente pressupõe que o crédito seja contra ele constituído mediante notificação ou auto de infração. Outra não é a inteligência do artigo 9º do Decreto 70.235, segundo o qual a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento. Ainda que o crédito tributário, na solidariedade, tenha a marca da unicidade, o que aqui não se questiona, é evidente e inegável que o polo passivo da obrigação tem mais de um titular, cada qual a ser devidamente notificado, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 9º do Decreto 70.235. A par de existir regra expressa no artigo 125 do Código sobre a possibilidade de constituição do crédito tributário em um só dos solidários, e também o termo de decadência com tal ato, não é razoável, por exemplo, que o devedor solidário pessoa física tenha realmente sofrido os efeitos do lançamento em 5 de março de 2008, quando somente a Colina Verde e demais pessoas jurídicas foram realmente notificadas. Também não entendo, nessa linha de raciocínio, que teria inexistido a constituição do crédito tributário em face dos sujeitos passivos já notificados. É inquestionável, a meu ver, que houve a prévia constituição do crédito contra a contribuinte e contra os solidários já autuados, ainda que alguns solidários não tenham sido regularmente notificados do lançamento. Nesse caso, alguns solidários, pessoas físicas, né? Desta forma, entendo igualmente inquestionável que, na solidariedade, a totalidade do crédito pode ser exigida de qualquer contribuinte, estando equivocada a tese adotada pelo acórdão recorrido. Então, diante do que foi exposto, eu entendo que a decadência ela deve ser mensurada separadamente para cada contribuinte notificado ou autuado. Esse mesmo posicionamento foi adotado por esta turma em julgamento unânime realizado em junho de 2019. Transcrevo aí um julgamento de relatoria da presidente, doutora Maria Helena. Então, eu estou acolhendo a tese recursal sucessiva, não a principal, de modo que o recurso da Fazenda Nacional deve ser parcialmente provido, para que a contagem do prazo decadencial seja mensurada individualmente, o que implica o afastamento da decadência em relação a todo o lançamento e a necessidade de retorno dos autos para a turma de origem, a fim de que sejam julgadas as demais teses recursais. É como eu voto, presidente. Obrigada. Bom, vamos então, já é um assunto
conhecido, né? Nós já temos precedentes, né? Conselheiro Mário. Presidente, na mesma linha do precedente e de outros processos que nós já analisamos aqui, eu entendo que o colegiado ele se posicionou de acordo com o voto do conselheiro João Vitor, até onde eu me lembro, então eu acompanho o relator também no mérito, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator, mas uma dúvida, pode até ser uma pergunta boa, mas por que é parcial? Qual foi o pedido da Fazenda? Não, o pedido da Fazenda é que seja considerado para todo mundo. Primeiro já vale para tudo, não é isso? Isso. Sim, tá. Acompanho. Sim. Primeiro vale para tudo, o último vale para tudo. E a gente tem essa posição. Claro, perfeito. Acompanho. Certo. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. E a gente teve até um debate sobre isso no ano passado, né? O Pedro, ele foi o voto vencedor de um acordo que eu né, fui a relatora, e aí revendo, né, esse debate e já considerando também os outros processos onde a gente analisou isso, eu vou acompanhar o relator, né, até me redimir com relação àquele voto que eu apresentei na ocasião, e eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, né, e então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso, e no mérito, por unanimidade de votos também, dar provimento parcial para que a decadência seja ferida individualmente. Eu estou registrando assim, e até vou depois resgatar viu, Mário, que faz aí os registros, a gente tem um registro já, naquele voto a gente pode colocar igual, mas eu acho que isso aqui resume bem, né? Para que a decadência seja ferida individualmente. Acho que fica claro, né? Que é de acordo com cada sujeito passivo. Certo? Eu acho que tem que ter retorno, né, presidente? Tem que colocar retorno no voto. Sim. E o conselheiro já ressalvou isso, né, no seu voto. Bom, porque o acordo recorrido entendeu que era o último só que valia, né, nesse caso, de todos, o crédito tributário foi, vamos dizer assim, considerado decaído, não é isso? No caso, o pedido era para que fosse, como primeiro, já garantisse para todos não com essa decadência, e aí, então, a gente está tendo esse posicionamento, claro que aí os que já foram, vamos dizer assim, liberados com esse posicionamento, acabou o litígio, certo? Favoravelmente aos sujeitos passivos, mas os que ficaram e já tinham sido realmente intimados e não houve a decadência sobre esses sim, vai então ter que se analisar as demais questões de recurso voluntário. Ficou claro para o patrono o retorno? Sim, excelência. Então, com retorno ao colegiado recorrido, depois a gente tem até também um padrão recorrido para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Relativamente, será que a gente precisa colocar aqui que é relativamente aos sujeitos passivos para os quais foi mantido o lançamento? Será que é bom por isso, João Vitor? O que você acha? Eu não entendi que isso seria necessário, então não fiz sugestão nesse sentido. Tá, ok. No seu voto está claro, então, os que foram liberados, né? Aí, obviamente, que aí vai ser só mesmo... Tá certo, não precisaria, não. Recurso voluntário. Certo. Então, ficou claro? Então, por unanimidade de voto, nós conhecemos, e no mérito, deu provimento parcial para que a decadência fosse aferida individualmente em relação a cada sujeito passivo. E aí, nós temos até já essa forma de registrar aqui, que a gente sempre registra igual, os casos são iguais. Então,
com retorno ao colegiado recorrido para análise das demais questões que não foram prejudicadas. A análise foi prejudicada em função da declaração da cadência genérica para todo o passivo. Então, obrigada. Eu peço, então, que agradeça a presença do patrono, pode se dirigir, então, à nossa saída, e aí já vamos verificar se temos a presença do patrono do número 10 da pauta, né? Que também está sendo pedida, foi pedida a sustentação oral. Se já estiver presente, nós vamos, então, julgar esse e depois faremos um intervalo. Número 10 da pauta, já está aí, né? Sim. É o doutor Regis Palota Frias. Isso. Parece que Pois não. Esse número 10 da pauta é apenas um acompanhamento, desculpe, eu falei a sustentação oral, mas é um acompanhamento. O contribuinte Santa Constância, Tecelagem Limitada, número 10 da pauta, assinadoria ainda do conselheiro João Vitor. o processo será julgado agora. Por favor, verifique. Vocês confirmam aí na pauta, por favor, para mim, se é realmente acompanhamento. Meu controle é acompanhamento, não é isso? Consta como acompanhamento, presidente. Perfeito. É porque aí o contribuinte veio só acompanhar, não vai fazer a sustentação, né? 10 da pauta, doutor Regis, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Eu acho que já está, o contribuinte já está entrando. Doutor Regis, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso colegiado. Nós vamos julgar, então, o número 10 da pauta, né? De interesse de Santa Constância Tecelagem Limitada. Temos recursos das duas partes, né, Fazenda Nacional e do contribuinte, e a relatoria do conselheiro João Vitor. O conselheiro, então, vai iniciar o relatório e o senhor então, vai só acompanhar, não é isso? Vai fazer o acompanhamento. Pois não, então, o relator, o conselheiro João Vitor. Bom dia, doutor. Como apregoado, são recursos especiais interpostos pela Fazenda e pelo sujeito passivo. Eles foram totalmente admitidos para a rediscussão das seguintes matérias. Com relação ao recurso da Fazenda, a exclusão da multa por descumprimento de obrigação acessória, na hipótese de anulação da obrigação principal e retroatividade benigna. E com relação ao recurso do contribuinte, a decadência do lançamento de obrigações acessórias. O sujeito passivo, no caso, foi autuado por ter apresentado a GFIP com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, é o auto de infração CFL 68, e em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega, com relação à primeira matéria, que não há dispositivo legal que obrigue a tramitação de processos conexos para julgamento conjunto, e cabe ressaltar, quanto ao acórdão recorrido, que a NFLD correlata foi anulada por vício formal. E é desnecessário o julgamento prévio da NFLD, ou até mesmo o julgamento conjunto desta com auto de infração, e quanto às NFLDs correlatas, seu julgamento somente ocorreu em momento posterior ao do auto de infração, e ainda assim uma delas foi julgada parcialmente procedente. Se a obrigação acessória é autônoma, o eventual aparecimento da obrigação principal não lhe atinge. E, com relação à segunda matéria, a Fazenda Nacional defende que o cálculo da multa deve ser efetuado pela aplicação do artigo 44, inciso 1º da Lei 9.430, e que, portanto, e no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica ao contribuinte, se as duas multas anteriores, ou se o artigo 35 da Lei 812, com a redação da MP 449. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões e também apresentou recurso especial. Em contrarrazões, o sujeito passivo basicamente pediu o desprovimento do apelo fazendário,
e em seu recurso especial, o contribuinte sustenta o seguinte: conforme paradigmas final 184 e final 443, em se tratando de obrigação acessória, é aplicado o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Intimada, a Fazenda Nacional basicamente postulou o desprovimento do recurso da contribuinte, em sessão de julgamento de 18 de abril de 2018, o julgamento do presente feito foi convertido em diligência para providenciar a apensação do presente processo, ao de número final 2006, melhor dizendo, 83, com retorno dos processos à relatora para julgamento conjunto, se possível. Todavia, e conforme despacho de encaminhamento de e-folha 451, a resolução foi cumprida com a apensação do processo final 2007-69 ao processo 2006-83 e foram encaminhados para a relatora Patrícia para julgamento em conjunto. A referida conselheira indicou para a pauta o processo principal e foi julgado na sessão de 23 de julho de 2019, mas ela acabou não indicando o apenso, e com isso o apenso não foi julgado. Diante disso, foi feita a desapensação dos processos e juntada a cópia do acórdão de recurso especial final 2006-83 no presente processo, que seria o processo, em tese, o processo principal. Em face da extinção do mandato da conselheira relatora, os autos foram distribuídos a este conselheiro. Posso passar ao voto, presidente? Bem, eu pergunto ao colegiado, querem alguma pergunta, alguma discussão? Podemos passar já ao voto? Pois não, então, conselheiro João Vitor. Ok. O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, mas entendo que a recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente apenas em relação à segunda matéria, que é a retroatividade benigna. Para demonstrar a divergência em relação à primeira matéria, a recorrente transcreveu a ementa do paradigma 2403.001.169 e para-se de seu voto. Ocorre que, na ementa do paradigma, não existe qualquer menção sobre replicar ao julgamento da obrigação acessória os resultados dos julgamentos das obrigações principais. Já nos trechos do voto que foram transcritos pela recorrente, parece que o pedido da contribuinte no paradigma havia sido no sentido de que os processos fossem julgados em conjunto de forma simultânea. Ora, julgamento conjunto e de forma simultânea é hipótese distinta de replicar a decisão de um processo já julgado, pois nesta última hipótese o processo principal já foi objeto de decisão, definitiva ou não. A hipótese de julgamento conjunto e simultânea parece assemelhar-se ao julgamento de processos apensos ou de processos decididos na mesma sessão de julgamento. Isto é, ao que parece, o colegiado paradigmático julgou, em preliminar, sobre a necessidade de julgamento conjunto e simultâneo, e não sobre a necessidade ou desnecessidade de reproduzir uma decisão já proferida em processo principal para o processo acessório. A transcrição do voto, feita pela recorrente, essa circunstância de que o pedido fora feito em caráter preliminar fica um pouco mais clara. Então, há um pedido aí, feito no paradigma para que houvesse julgamento conjunto de dois processos. Isso está enfrentado na preliminar do voto condutor do acórdão paradigma, e por isso que, para mim, há uma distinção ainda que muito tênue, mas existe essa distinção entre o paradigma e o acórdão recorrido. Veja-se que, no presente caso, foram replicados ao julgamento da obrigação acessória os resultados do julgamento das obrigações principais. No julgado paradigmático, todavia, e diante da falta de juntado do seu inteiro teor, a recorrente não juntou o recurso inteiro teor da decisão paradigmática e de outros trechos do decisão, não é possível assegurar-se da existência de interpretação divergente a esse respeito. Como dito, parece que a decisão paradigmática analisou em preliminar sobre a desnecessidade de julgamento simultâneo e conjunto dos processos. Ou seja, analisando-se o recurso especial, é impossível assegurar-se sobre a existência efetiva de interpretações distintas. Então, a razão pela qual eu não estou conhecendo do recurso da Fazenda. Perdão, não estou conhecendo em relação a essa matéria, estou conhecendo em relação à retroatividade. Perdão, presidente. Tá. Eu só indago se nós não seria melhor e mais lógico nós julgarmos primeiro o recurso contribuinte, não é? O recurso contribuinte é a decadência, não é isso? Ou não? Tem algum motivo que... Porque é normalmente o que nós fazemos, né? Sempre a matéria que seria, vamos dizer assim, uma preliminar ao mérito, prejudicial ao mérito, e aí sim a gente julgaria depois o do
o da Fazenda, que já seria um passo adiante, ou não? Poderíamos fazer isso? Então, aí teríamos que ver, na verdade, agora não me recordo, se o recurso do contribuinte daria decadência total, né, ao lançamento. Porque eu optei por iniciar o exame pelo recurso da Fazenda, porque ele é mais amplo. Sim. Por isso que eu optei por fazer o exame do recurso da Fazenda Nacional. Sim, porque não é só a retroatividade, embora você só esteja conhecendo isso. Da retroatividade, é isso? Isso, exatamente. Porque aí, claro, nós vamos decidir sobre uma... Bom, tudo bem. Vou seguir, então, a ordem que o conselheiro colocou. Só peço sempre aos conselheiros para fazer assim, essa reflexão quando a gente tem 2 recursos, exatamente para que a gente siga na ordem, né? Do que seja mais amplo mesmo. No meu entendimento, teria sido a decadência, por isso até que eu perguntei. Mas se você está querendo que a primeira matéria, não sabemos ainda qual vai ser o resultado dela, o conselheiro não está conhecendo o relator, mas nós não julgamos ainda. Certo? Então, vamos julgar, em primeiro lugar, o conhecimento do recurso da Fazenda, que tem 2 matérias, segundo a retroatividade benigna, o conselheiro está conhecendo. E a primeira matéria, poderia resumir, conselheiro, só para a gente tomar o voto? A primeira matéria, como é que você está classificando? A primeira matéria é replicar o julgamento do processo de obrigação principal para o processo acessório. Foi essa a pergunta? Eu estava olhando o processo aqui e eu acabei... É isso. Tá. O conselheiro, então, está conhecendo parcialmente do recurso apenas quanto à retroatividade benigna. Certo? Nós podemos até, dependendo do resultado, não sabemos ainda, até, de repente, passar por um recurso, enfim, eu estou falando assim, estou querendo só utilizar a forma mais lógica aqui de julgamento. Conselheiro Mário. Só tenho uma dúvida, doutora Marilena. O resultado do processo principal foi... Estou tentando abrir o processo aqui, mas meu processo travou. Que fala que tem a cópia do acórdão do processo principal. É 92.008.026, não é isso? O acórdão principal. Confirma, é isso? Eles podem olhar no site. Tem algumas filigranas aí que eu gostaria de enfrentar no mérito, sabe? Porque... Pelo que eu estou me recordando aqui, houve uma conversão do julgamento em diligência para pensar um processo no outro, mas, na verdade, o principal, se não me engano, era outro, enfim. Eu teria que ler o mérito aqui para rememorar isso. Você está querendo saber da obrigação principal, né? Não é, Rita? Talvez a gente tenha uma questão processual aqui, porque normalmente a gente replica no de obrigação acessória o entendimento, né, se a gente estiver falando daqueles processos dependentes do principal. Sim. E aí a proposta do conselheiro é de não conhecer dessa matéria, do recurso da Fazenda Nacional. É isso, João? Não conhecer. Então, eu queria só olhar um pouquinho melhor esse conhecimento aqui, doutora Marilena. Sim, pois não. Eu também estou olhando. O processo principal desse processo aqui, na verdade, pela minha análise, é o final 2006-72. Não é o processo que ensejou aquela resolução. E esse processo já foi encerrado? Espera um pouquinho. Eu estou tentando aqui abrir... Esse aqui é a I-68, Ju? É a I-68. É a I-68. Parece que o processo está com um probleminha aqui, que eu não estou conseguindo abrir. Eu abro o programa e não consigo abrir carregar os processos. Exatamente. Ela fica branca, né? Eu sempre olho os processos da pauta que são a I-68, até por causa daquela questão que a gente tem da vinculação com o principal. Na minha anotação aqui, a obrigação principal dele foi o acórdão 92.008.026. Esse daí é o processo que a gente pediu para vincular, mas que, segundo o conselheiro João, não seria o principal. Ele não é.
Eu teria que passar o mérito e esclarecer isso pela leitura do voto aqui. Posso passar a leitura do voto no mérito, aí vocês analisam a questão do conhecimento? Eu acho que ficaria melhor. O processo não está funcionando, é isso? Estou tentando logar de novo. Não está dando para... Então, ele está ficando, quando ele abre o e-processo, mas não abre o processo em si. Isso. Fica branca a tela, né? O meu já está dizendo assim, fechar já. Fechar. Bem, de qualquer forma, se o conselheiro pode esclarecer isso, não tem problema. Se isso é importante até para o conhecimento, não é isso, Rita? Não é isso, conselheira Rita? Eu estou... Indiretamente, né? Porque se a gente não conhece da tese da Fazenda de que a gente não pode aplicar o resultado do principal, no que é acessório, e aí se ainda tem esse ponto que o conselheiro João está falando, que na verdade o principal não é esse que a gente originalmente mandou vincular, primeiro a gente tem que saber se o principal de fato já foi julgado, porque senão talvez seria caso de uma nova resolução. Presidente, eu estou com bastante dúvida, até porque, como disse a conselheira Rita, e eu também não estou conseguindo abrir aqui o e-processo, não é um processo tão simples, essa questão do conhecimento, ela pode trazer alguma consequência lá para o julgamento de mérito, né? Que julgamento de mérito é retroatividade benigna, então, aí, presidente, só adiantando, até pelo fato de não estar conseguindo ver aqui o processo, eu gostaria de pedir vista para que a gente pudesse, e uma vez convertido em coletivo, para que a gente pudesse examinar com mais tranquilidade e tendo em conta também as peças do processo administrativo. Certo. Então, o conselheiro Mário, que estaria no momento da votação, né? Vista para o conselheiro Mário. Conselheiro Mário, eu sempre converto em coletiva, né? Convertida em coletiva. O relator votou por conhecer parcialmente, né, do recurso especial da Fazenda Nacional apenas quanto à retroatividade benigna. Certo? Então, nesse ponto, vou colocar aqui que nesse ponto houve pedido de vista, porque para que a gente não registre outros resultados que nós não discutimos ainda e que podem... Presidente, só fazer um esclarecimento sobre essa questão dos processos aí. Pois não. Uma coisa rápida, o revisor, o Mário, é o seguinte, o que aconteceu aqui nesse processo aqui? A turma converteu o julgamento em diligência nesse processo que eu estou relatando para juntar o processo final 2006-83. O que acontece com esse processo final 2006-83? Ele é relativo a seguro de vida em grupo. E isso é corroborado pela decisão de folhas 442 e seguintes. Ora, no presente processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, nesse processo nosso, foi negado o provimento ao recurso voluntário passivo quanto ao seguro de vida em grupo. E não existe recurso especial a esse respeito. Então, assim, embora a decisão proferida no processo principal seja favorável ao contribuinte, eu não vejo como se poderia aplicar esse resultado favorável a esse processo aqui, porque essa questão não foi devolvida em recurso do sujeito passivo. O recurso aqui no nosso processo, ele é fazendário e visa questionar a decisão recorrida no ponto atinente aos valores pagos a título de capacitação profissional, o que, segundo a decisão recorrida, foi controlado em outro processo, que é o processo final 2006-72. Então, não sei se deu para entender, aí é que está... Enfim, não prejudicaria a questão da retroatividade benigna, porque subsiste lá a questão porque subsiste a obrigação principal, né? Isso, quanto ao seguro de vida. Em alguma rubrica, mas essa rubrica para a multa dessa rubrica que não, né? Estou falando o seguinte, essa multa desse processo é de outra rubrica. É da rubrica de outra coisa. Eu entendo que é capacitação profissional, isso. Sim. Uhum. Agora, para a retroatividade benigna, claro que aí você tem outras rubricas que foram mantidas, como é o caso da seguro de vida, não é isso? Isso.
Bem, aí eu não sei se esclarece, se continua com a vista, conselheiro. Então, mas aí tem um outro probleminha. Não, mas pelo que eu entendi é que assim, então, o processo... Tem um outro probleminha, só um minutinho, Rita. O seguro de vida em grupo, aí caiu na Câmara Superior num acordo nosso. O seguro de vida em grupo era controlado nesse processo que foi pensado. Que era para pensar, melhor dizendo, era para pensar. Mas aí a doutora Patrícia, quando ela indicou o processo, ela indicou só o principal, não indicou esse aqui junto, embora tenha feito a resolução, aí acabou julgando o seguro de vida em grupo e modificou a decisão. Então tem também esse aspecto que eu entendo assim, não é, na minha ótica não era relevante para o conhecimento, mas vai ser relevante depois para o julgamento do mérito. Então assim, nós convertemos o julgamento de diligência para juntar um processo no outro, mas no final das contas, aquele processo que era para juntar acabou sendo julgado pela própria Câmara Superior, dando um julgamento favorável ao contribuinte, que não tinha sido favorável anteriormente. É esse acordo que eu falei, Vitor? Então, a gente tem um AI68 que está mantendo uma multa de um seguro de vida em grupo por ausência de interposição de recurso nesse processo do AI68 por parte do contribuinte. Só que a principal dele não existe mais, porque foi derrubado por nós em outro acordo. Isso, exato. Qual é o acordo? É isso que a senhora falou, esse 9296. 008-026. É isso? Que é o par dessa... É o final 026. Final 026. Exatamente. É o par desse aqui, né? Dessa obrigação. Dessa obrigação. Dessa obrigação, não. Desse fato, né? Dessa rubrica, vamos dizer assim. Tá certo? É isso, então? Isso. Você mantém a vista, conselheiro Mário? Presidente, eu mantenho. Eu estou até com uma dúvida aqui, João. Eu tentei abrir esse paradigma. Do lado do conhecimento dessa primeira matéria, eu não consegui, não sei se o número ficou, não sei se esse problema é 0069, eu não consegui abrir. Aí não sei se o número ficou errado, mas de qualquer forma eu dou uma olhada quando eu estiver analisando. Então, eu acho que eu não consegui abrir também o paradigma. Por isso que eu alego no conhecimento que a Fazenda não juntou o paradigma. Eu não consigo abrir esse paradigma também. Tá, eu vou dar uma olhada nisso, que tentei de tudo que é forma aqui, não vi o paradigma. Então presidente, tem algumas coisinhas. Primeiro que eu não estou conseguindo ver as peças aqui nesse momento. Aí tem a questão do paradigma, que eu gostaria de olhar direitinho, então eu mantenho a minha vista, tá bom? Tá certo. Então, mantivemos, vista para o conselheiro Mário, com vestido coletivo. O relator votou por conhecer parcialmente da Fazenda Nacional, apenas quanto à retroatividade benigna. Nesse ponto, houve pedido de vista, assim, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito do recurso da Fazenda ou do recurso do contribuinte, tá certo? Não começamos ainda nem a tratar disso, ok? Então, retornamos no próximo mês. Eu agradeço, então, a presença do patrono, e que já pode ser conduzido aqui pelo nosso apoio até a porta. E aí, vamos, então, fazer um intervalo? Bom dia. Querem fazer um intervalo? Sim. São 10h40 aqui. Vamos 5 para as 11? Até 5 para as 11? 10h55, pode ser? Então tá, gente. Seriam 15 minutos.